Jesus, nós nos submetemos ao Teu governo nessa hora. Pedimos a unção do Teu doce Espírito Santo. Fala conosco de forma sobrenatural. Deus, que essa reunião possamos sair daqui mais próximos, mais pertos do centro da Tua vontade. Pois ela é boa, perfeita e agradável. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa noite eu gostaria de estar falando sobre a unção da paternidade. Diga comigo, a unção da paternidade. Eu creio, pastor Luciano, que Deus está se movendo nesses dias, principalmente nessa década, com um mover muito forte na área de paternidade espiritual. Amém? Nós vivemos nas últimas décadas, no Brasil. Eu lembro da época que a coqueluche, o top, o legal da coisa, era aquele mover, aquele avivamento pentecostal. Quantos são desse tempo? Os irmãos pulavam, subiam um monte, dente de ouro, foguinho no mato, babava colorido, era uma loucura. Eu vivi isso, sou filho de pastor também, e esse era um mover. O legal era ter na placa das igrejas a palavra pentecostal. Essa era da boa, Não solta as tiras, não deixa cheiro, as legítimas. Vivemos isso, os mais antigos aí sabem, uma época dessa busca muito forte dos dons do Espírito Santo. E tudo isso foi um avivamento. Tudo isso foi muito legal e muito absorvido. Aí depois nós tivemos uma espécie de uma reforma com relação à liturgia nos cultos. Nós éramos acostumados num ritmo, no tempo dos corinhos. Quem lembra dos corinhos? Vamos cantar um corinho. Lembro do irmão que uma vez foi cantar um corinho e ele não lembrava o hino. Aí ele falou: irmão, vamos orar que o diabo tirou o corinho da minha cabeça. O diabo arrancou o corinho da minha cabeça. Aí veio então Asaf Borba, Ademar de Campos, em Goiás, em Goiânia, o Ministério Life, Ministério Koinonia. Quem lembra desse tempo? Rapaz, pensei que só eu era velho aqui. Brincadeira. Essa das antigas. Irmãos, eu subia no céu com aqueles louvores. Porque grande és tu. Lembra? Maravilhas. Vocês também tiveram o pé lá, hein? Igual a ti. Não há. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu. Nós vivemos isso. A igreja adorando de pé, aquela unção, aquela graça de Deus. Aí depois tivemos um avivamento muito forte com relação aos 5 ministérios, profeta, apóstolo, evangelista, apostila, e surgiu de tudo. Pastor, pastriz, e toca chofar aqui, e toca chofar lá, e faz ato profético não sei aonde, e cerca a cidade, levanta altar aqui, e foi muito joia. Vivemos esse tempo de cura interior, essa revelação, a igreja viveu isso. Mas irmãos, tudo isso foi de Deus e é de Deus. Porém, eu vejo que por causa talvez de um espírito de orfandade, como diz o apóstolo Paulo, por falta de pais e mães espirituais, algumas coisas foram se perdendo desses avivamentos. E Deus hoje no Brasil está levantando uma geração de pais e mães espirituais. Fala para o teu irmão, e você é um deles. E essa geração de pais e mães espirituais vai segurar tudo isso que a gente falou e o que está por vir. E melhor, não vai parar nessa geração. Sabe por quê, querido? Se prepara para dar um glória que eu vou te falar.
Porque somente um pai pode deixar herança. Não, você não entendeu. Eu vou repetir. Queridos, entenda uma coisa. Empregados recebem salário, mas filhos recebem herança. E você é filho e há uma herança para você. De todas essas coisas. E Deus quer deixar na sua mão, para você deixar para os seus filhos, não só biológicos, mas também filhos espirituais. Estamos vivendo uma unção, um derramar de Deus nesses dias. Do coração do Pai, levantando pais e mães espirituais no Brasil. A igreja é tida na Bíblia com várias facetas. Vamos lá. Por exemplo, a igreja é exército de Deus, amém? O exército de Deus. A igreja também é tida como edifício de Deus, sim ou não? Ao qual nós somos pedras vivas, né? Tem um ou outro que são as pedras no sapato, mas faz parte do corpo, amém, irmão? A palavra de Deus diz também que nós somos o corpo de Cristo, amém? Então cada um faz parte, é um membro do corpo. Tem umas unhas encravadas no meio do corpo, Luciano? Tem. Mas faz parte do corpo. A Bíblia diz também que nós somos o quê? Lavoura de Deus. Então lá no mundo tem o morango do Nordeste, a mulher melancia, e aí do teu lado tem o chuchuzinho de Jesus. Amém? Diga para ele, I love you, chuchu. E eu tenho base bíblica para falar sobre isso. Por quê? A Bíblia diz que nós somos lavoura. E chuchu dá na lavoura também. E a Bíblia diz que nós somos, quando nós nos unimos ao Senhor, nós nos tornamos um com Ele. Diga, um com Ele. Então para com esse negócio de dizer, eu não tenho amor. Eu não consigo ter esse amor do pastor Eibe. Eu não consigo ser amoroso igual a pastora Kelly. Eu não consigo ser amoroso igual o pastor Luciano. Mentira do diabo, querido, porque Deus é amor. E se você está junto com Ele, você vira o quê? O quê, irmão? Então você também é amor. Somos amor. Por que o chuchu? O segredo aí das irmãs. Se você comprar 1 quilo de picanha, é caro, né? R$35. Compra só 100 gramas de picanha. Mistura com chuchu, 1 quilo de chuchu, você vai ter 1,1 kg de picanha. Amém? Então se eu for chuchu, eu não tenho nada, não sou gosto de nada, mas quando eu me uno ao Senhor, que é amor, Deus é amor, eu me uno com Ele e eu me torno também amoroso. Então por isso você pode dizer, eu sou amoroso. Fala para o teu irmão, chuchu, você é amor. Aleluia. Então nós vamos viver debaixo dessa unção, amém, queridos? De pais e mães espirituais. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Segura ele aberto aí, por favor. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que tem uma página em branco aí, ou meia página em branco. Se você olhar no seu iPad, no seu iPod, no seu iPin, você vai ver que tem alguma coisa em branco aí. Amém? Quantos acharam? Esse é o tempo chamado interbíblico, o tempo que Deus, Ele se cala. Por quantos anos? 400 anos. Antes de você ler, olhe para cá. Irmãos, e eu creio que é uma coisa já da cultura nossa, que as últimas palavras de alguém, quando vai viajar, geralmente o pai dá as últimas palavras, né? Quando a mãe vai sair de casa, então as últimas palavras da mãe é: lave a louça, arrume tua cama, escove o dente, dê comida para o cachorro e vai dormir. Ou então alguém que está num leito de morte. Quem já ouviu essa história, né? O cara está morrendo lá no leito de morte, e aí manda chamar a família, porque está chegando, o médico falou que ele vai morrer.
E aí no leito de morte ele fala lá, ele tem um Fusca, ele fala: não vendam o Fusca. Por favor, não vendam o Fusca. E aí fica aquele Fusca velho, o homem vai embora e todo mundo fica aquela briga. Não, mas o pai falou no leito de morte que não é para vender o Herbie. Vende o Herbie, não vende, vamos reformar, vamos guardar, vamos fazer um museu. Porque foram as últimas palavras. E eu creio nisso, queridos, que essas coisas têm valor. E Deus, quando Ele está encerrando um período chamado Antigo Testamento, Deus falou em todo esse tempo através dos profetas, dos juízes, dos reis e dos sacerdotes. Mas agora Deus vai dar uma pausa. E as últimas palavras do Antigo Testamento são essas. Acompanhe comigo, diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus poderia encerrar o Antigo Testamento falando de tanta coisa, Luciano. Mas Deus encerra falando de pais e filhos. Será que isso é importante para Deus? Sim ou não? Será que isso tem importância para Deus? Deus agora vai ficar 400 anos sem falar pelos profetas. E daí, antes de falar, Marciano, ele chama seu servo, e através do ministério profético, ele encerra o Antigo Testamento falando sobre pais e filhos. E note a palavra maldição. A palavra maldição é o mal em ação. E você sabe que o diabo ele trabalha numa espécie de um promotor, de um advogado. Ele caminha entre a palavra de Deus, tentando achar uma brecha, tentando achar um jeito de entrar. Em outras palavras, o diabo sabe, querido, que se tiver problema entre pais e filhos, se houver problema entre filhos e pais, a terra vai viver maldição, o mal em ação. Será que não é por isso, queridos, que nós ligamos a televisão, você vê pai jogando o filho do prédio? Né? Quantos lembram do caso Richthofen? Própria filha organizando aquilo para matar o pai, os pais. Talvez aqui nessa noite, muitos de vocês, no dia dos pais agora, eu ministrei essa palavra. Foi um mover muito grande, porque havia pessoas que não falavam com o pai. Houve um rapaz lá na igreja, que ele comprou um revólver para matar o próprio pai. O André, e foi muito forte o testemunho dele. Estavam abraçados agora no encontro com Deus. Estava contando esse testemunho. Quantos não lembram do caso Nardoni, é isso? Então isso vai liberando uma onda de demônios, de maldição na família. O qual eu chamo de um espírito, né, de uma mentalidade de orfandade. Mas hoje o Senhor vai derramar uma unção nesse lugar aqui. Uma unção de paternidade, porque Ele é o Pai perfeito. O Pai que você não teve. Talvez o discipulador que não conseguiu ser esse pai. O teu avô que te criou. O teu tio legal que te pagou a escola. Não permitiu você passar fome. A tua tia, eu não sei. Talvez foram falhos. Mas há uma unção, uma graça sendo derramada sobre o Brasil. Através da visão do MDA. Através dessa reforma que eu chamo de paternidade. E Deus vai derramar na sua vida hoje. Você será pai e mãe de multidões. E queridos, Deus encerra falando sobre paternidade, sobre acertar as coisas, sobre renovar, sobre restaurar esses vínculos. Você sabia que a psicologia, ela foi tentar entender, estão estudando cada dia mais, como que uma criança entende Deus? Como uma criança vê Deus? Qual é o referencial de Deus
na cabeça de uma criança. Porque uma criança de 6, 7 anos, Deus para ele, o que é Deus? Ele não sabe se é de passar no pão, né? Se é o novo brinquedinho daquele filme do Carros, da Disney. Deus. O que é Deus? Ele não sabe o que é Deus. Mas quando ele olha para o Pai, a figura do Pai, ele consegue entender Deus. Quem é pai aqui? Você é o referencial de Deus para os seus filhos. Isso é muito forte, querido. E o diabo sabe disso. Sabe que a brecha para entrar a maldição esse é o caminho. Nosso país foi fundado como, irmãos? Traz os africanos, os homens, fica um monte de criança. Eu não ouvi. Órfão. Os portugueses só trazem a elite, né, nos navios para cá. Só a classe A, só a gente boa chega no Brasil. Fica um monte de gente em Portugal, e aqui também arrancado dos pais, ficam órfãos. Quando chegam na praia, a briga, a guerra com os índios, muitos índios morrem, e fica um monte de índiozinhos, e a maldição se espalhando. O referencial religioso do Brasil é o que, querido? É uma mulher, quem já foi da igreja romana sabe, é uma mulher com uma criança no colo. E aí eu faço a pergunta que todos os diáconos fazem no domingo à noite, quando as crianças estão correndo. Cadê o pai dessa criança? Cadê o pai dessa criança? Então o referencial religioso, quando nós olhamos aquela estátua da mãe, esses dias eu preguei, um camarada falou, pastor, eu sei onde é que está o pai dessa criança. Eu falei, aonde? Falou, está no Rio de Janeiro, de braços abertos, curtindo a vista. Falei, só por Deus, é para acabar, né, cara? Queridos, mas essa é a realidade do Brasil e do mundo. Falta pais e mães espirituais. E eu quero hoje estudar um pouco, você conhece muito esse texto, abra lá em Lucas 15. De uma família que está vivendo essa mentalidade de orfandade, esse espírito de orfandade. Geralmente os pregadores focam mais o filho pródigo, mas eu quero olhar um outro lado hoje. Vamos ler. Vamos acompanhar junto no telão, para nós entendermos o que está acontecendo nesta casa. O que está acontecendo nessa família. Você vê a mentalidade de orfandade nessa família, agindo nessa família. Disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Ele repartiu para os 2 irmãos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país, diga, distante. Um país distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então foi encontrar-se com um dos cidadãos daquela cidade e mandou ele apacentar nos campos os porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados, diga empregados, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-te-me-ei e irei ter com meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o que ele diz agora. Trata-me como um dos teus empregados.
Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Aleluia. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também um bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e regozijemo-nos. Porque esse meu filho estava morto, e reviveu. Tinha perdido-se, e foi achado. E começaram a se alegrar, fazer a festa. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. E quando voltava, aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe: o que está pegando aí? O que era aquilo? O que está rolando? E respondeu-lhe, sempre tem um cagueta, né, irmão? Para contar. Respondeu-lhe: chegou o teu irmão. Teu pai matou o bezerro que estava separado para o Natal. Grifo meu. Porque recebeu ele são e salvo. Mas ele se indignou, diga indignou. Ele se indignou e não queria entrar. Não entra, não entra, não entra, não entra. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tanto tempo eu te sirvo aqui na igreja, aleluia, e nunca transgredi um dos mandamentos teus. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para me comer com meus camaradas. Versão Alex Rangel, tá? Vindo, porém, esse teu filho, esse, que desperdiçou teus bens com as teudas e manteúdas, mataste o bezerro que estava guardado para o Natal. Replicou o pai: filho, tu sempre está comigo e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, nós nos alegrarmos, porque esse teu irmão, estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Disse Jesus também aos seus discípulos, até o 15 só, que passar disso não é mais do Espírito, é da carne. Até aqui falou o Senhor. Brincadeira. Queridos, essa família, esses dois irmãos, estão vivendo um problema muito sério de orfandade. Você vê algum problema no pai aqui? Você consegue achar algum problema no pai? Pensa num paizão, é esse pai aqui. Um pai que ama, um pai que vai atrás, um pai que perdoa, um pai que entrega herança, um pai que faz festa, prepara anel, um pai que sempre corre atrás, né? Eu fico imaginando aquela cena, o pai correndo e grudando no pescoço dele, abraçando. E o outro também tinha tudo, só que não desfrutava. Então o problema não é no pai. Mas vamos ver essa mentalidade, esse espírito agindo no filho que saiu. A primeira coisa que nós vemos nesse filho que saiu é a inconsequência. Diga comigo, inconsequência. Queridos, quando nós, como filhos, tomamos uma decisão dessa, essa herança, ela se torna maldita. Existe um momento certo para pegar a herança. Existe um momento certo para você possuir a herança. Qual é o momento? Quando os pais morrem. Mas agora ele chega para o seu pai e diz: olha, eu quero a minha herança. Querido, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: pai, eu matei você dentro de mim. Quando ele chega e pede a herança antes do tempo, ele está dizendo, Marciano, para o pai dele: pai, não importa se vai morrer daqui 1 ano, 10 anos, 5 anos, eu estou saindo fora. Eu quero a minha parte, para mim você morreu. E quantas pessoas matam os seus pais? Matam os seus pastores dentro dele. Matam os seus líderes dentro dele.
por causa de uma frustração, por causa de algo que aconteceu. A Bíblia não relata, mas algo deixou esse rapaz muito chateado, e ele agora é inconsequente. Diga comigo: herança antes do tempo é a maldição. E ele pega esse dinheiro maldito e ele não prospera. Ele passa fome, ele passa dificuldade, porque você sair da casa dos seus pais, a emancipação antes do tempo é inconsequência. Segunda coisa, nós vemos o espírito de egoísmo, essa orfandade levando ele ao egoísmo. É uma das marcas que denuncia esse espírito de orfandade. A pessoa só pensa nela. Em outras palavras: pai, eu não estou nem aí. Entendeu? Eu não estou nem aí, Marciano, se tua cela vai fechar. Eu estou saindo fora. Já viu isso, irmãos? Ele é egoísta. Eu quero resolver o meu problema. Eu quero saber se a igreja vai fechar, se a cela vai fechar, se o setor vai fechar, se o meu dízimo vai fazer falta, a minha oferta aí para pagar as despesas do andamento da obra. Eu não estou nem aí, eu quero ir embora. Só pensa nele. Outra coisa nesse filho que saiu, queridos, não sabe lidar com conflito. Conhece pessoas assim? Ele não sabe lidar, não sabe dialogar, não sabe conversar. Ele tinha conflito com o irmão, sim ou não? O que você acha? Tinha. Ele não se dava com esse irmão. E a reação de quem está debaixo dessa orfandade, dessa mentalidade de orfandade, é a fuga. Eu prefiro sair do que ter que sentar com você e resolver esse problema nós dois. Então eu prefiro me dar minha carta, eu vou sair da igreja, eu vou embora, para mim não dá. E aí não se constrói nada, não cria-se nada, porque vai continuar tendo sim avivamentos como o Brasil teve, mas não dá progresso, não dá continuidade, porque falta um coração de filho. Quantos querem esse coração? Então ele não sabe lidar com o conflito e a reação e a fuga. É aquele tipo de gente que, eu vou embora, para mim não dá, estou triste, estou chateado, eu prefiro sair do que ter que conversar e tocar nesse assunto. E a palavra de Deus diz que ele foi para uma terra distante. Diga, distante. Sabe o que esse espírito está dizendo, o que essa pessoa está dizendo? Olha, eu quero ir para um lugar bem longe. Eu não aguento mais essa casa, eu não aguento mais esses pais, eu não aguento mais esta igreja, eu não aguento mais esse discipulador. Para mim deu, só que eu não vou para a igreja da esquina, eu vou para uma igreja longe, outra cidade. Eu vou embora, eu vou viver minha vida, eu vou conquistar minhas coisas, mas eu vou para fora. Esse sentimento, por causa dessa orfandade de independência. Provérbios 18:1, olha o que diz. Aquele que vive isolado, busca seu próprio interesse, seus próprios desejos, e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Em outras palavras, é tolice viver isolado. É tolice querer fugir, querer se arrancar, ir embora. Não adianta, irmãos, fique e resolva o problema. Olha na bolota dos olhos desse irmão bonito e diga para ele com todo amor e carinho, diga: fique e resolva o problema. Eu não quero ninguém me supervisionando. Eu não quero ninguém em cima de mim. É o crente ado, cada um no seu quadrado. É o crente ema, né? Conhece o crente ema? Ema, cada um com seus problemas. Eu não quero ninguém em cima de mim. E aí eu pergunto, irmãos, quantas vezes nós queremos viver assim? Uma vida não supervisionada, queridos, é uma vida irresponsável. Quando você era pequeno, você vivia falando: quando eu tiver 18 anos. Eis que Deus me revela que você falava muito isso dos 12 aos 15. Quando eu tiver 18 anos, você vai ver. Eu vou comprar, eu vou tirar minha carteira. Aí depois você faz 18, faz 21.
Porque até o 18, irmãos, a maioria dos homens, nós aqui, eu principalmente, até os 18, eu tive tudo que um solteiro precisa para viver. Um M2000, um Mega Drive e um pote de gel. Tinha tudo que o solteiro precisa para viver, eu tinha. É ou não é? Não precisa mais nada. Tendo um M2000, um Lecheval. Lecheval, um pote de gel daquele do Bozano. E um Mega Drive, ou os mais ricos tinham o Super Nintendo. Hoje já tem negócio até com kitnet junto e tal. Evoluiu a coisa. As criançadas aí. Esse dia eu cheguei numa casa e estava lá um marmanjão, rapaz, na frente da televisão. Falei, que macumba é essa, rapaz? Não, ele se mexe aqui, se mexe lá. Eu falei, Jesus, Maria, José, que doideira. Como diz o Luciano, ó. Que fita é essa? A evolução, queridos. E os pais tentam agradar os filhos com essas coisas. Tentam suprir a orfandade com essas coisas. Mas não supre. Somente um coração de Deus, o coração do Pai perfeito pode suprir. E esse rapaz, talvez queria provar para o pai e para o irmão mais velho. Eu vou mostrar para eles que eu também posso prosperar. Eu vou mostrar para o meu irmão que eu também posso crescer. Eu vou mostrar para o meu pai que eu também posso ter uma fazenda. Aquele tipo de gente que sai, não me deram oportunidade aqui no alcance. Eu vou para a igreja pentecostal, cajado de fogo renovado. Salve, salve, retumbante. E vou mostrar para o meu pai, Luciano, que eu sou o cara. Lá ele não deixou cantar o corinho, mas aqui eu vou gravar um CD. Quem sabe esse não foi a intenção desse filho. Não precisava sair de casa. Ele tinha um pai legal, tinha uma família estruturada. Mas o espírito de orfandade entrou na mente dele e leva ele então a viver uma vida longe, solitária, sozinha. Talvez queria provar para as pessoas, para o pai, que ele também poderia ser o cara. Não seja igual ao Roberto Carlos, seja igual ao Judson de Oliveira. Essa desceu agora. Roberto Carlos canta Esse Cara Sou Eu. E o Judson canta O Problema Sou Eu. Fala para o teu irmão, você não devia ter vindo hoje aqui, irmão. Outra coisa, querido. Ele não consegue se sentir amado pelo pai. Talvez uma das coisas mais terríveis dessa mentalidade, dessa cultura, dessa postura, desse espírito, desse demônio, já digo, de orfandade, é aquele tipo de gente que não consegue se sentir amado. O pai faz de tudo. O pai ama, o pai vai atrás, compra o Super Nintendo, depois compra o Mega Drive, depois o kitnet, depois compra o Nike Shox, compra a bicicleta e leva na escola, e leva na natação, e dá a camisa do Atlético, graças a Deus, paranaense, mas ele não consegue se sentir um campeão. Ele não consegue se sentir amado pelo pai. Não consegue. Conhece gente assim? Não levante a mão. Você faz de tudo pelo discípulo. Você vai atrás, ajuda a pagar água, ajuda a pagar luz, vai orar, unge com óleo, benze, faz sinal da cruz. Nada satisfaz o miserável. Você faz de tudo, mas não consegue se sentir amado. Ninguém me ama. Essa semana o pastor Luciano não mandou uma mensagem para mim dizendo que me ama. Vou sair da igreja. O Marciano está com a cabeça lá em Marte, esqueceu do meu aniversário. Ele esqueceu. E depois fala que é amor, essa igreja é amor. Aqui não tem desse, só lá em Santarém. Depois diz que é amor. Põe a mão na cabeça do teu irmão. Todo amor e carinho, diga para ele, hoje a ficha vai cair. Diga para ele, se não cair a ficha,
Jesus vai derrubar o orelhão. Aleluia. Queridos, esse filho é ingrato, diga ingrato. Esse espírito de orfandade leva ele à ingratidão. Ele não é grato, ele não põe na balança, em xeque, quantas noites aquele pai amanheceu acordado. Vocês solteiros, vocês sabem quanto custa um pacote de Pampers? Você sabe quanto custa uma hipogloss? E tem a diurna e a noturna. A noturna é o dobro. Quando pega a promoção na Americanas e o dinheiro está curto, você ainda compra uma daquela do Frajola, né? Ele não valoriza isso. Nós usamos Lecheval e M2000 até nascer os filhos. Depois vai que chute mesmo, Bamba, Conga. Que é tudo para o filho, não é, irmãos? Nós deixamos de comprar tanta coisa para dar para os filhos. E esse rapaz joga tudo isso no lixo. Quantas madrugadas esse pai ficou lá fazendo ginastiquinha, Kelly? Porque os primeiros 3 meses dá muita cólica. Aí tem que ficar fazendo ginastiquinha até sair aquele som do além. Né? Aleluia. Pode dormir, amor. Né? Você dá risada, irmão? Quanta noite levantar, fazer mamar, pingar remédio no ouvido, levar no 24 horas. Na noite da ginastiquinha era assim. Agora é você, amor. Não, hoje é par. É você. Não, é ímpar. Então é você. Vai. Uau! O som saindo. Quanta roupa aquela mulher abençoada, intercessora, aquela mulher espiritual, né, que vai no shopping e ela fica endemoniada quando vê aquela roupa. Porque tem mulher que manifesta, irmão, no shopping. Qual o teu nome? Louis Vuitton. Qual o teu nome? Scarpan. Quanta roupa de grife aquela mulher sujou, essa mãe. Aqui, ó. Não segura assim, tem que balançar. Mas por quê? Não, é que tem que sair o requeijão ainda. Depois que sai, aí gorfa, né? É gorfar que fala no interior, né? Como dizia minha filha, tem que gumitar, né, pai? Depois que gumita, aí suja a roupa e sai. Quantas noites o pai, aquela mãe viveu isso? E agora o marmanjão chega, quanta madrugada, e tem assim, queridos, quantas pessoas. Estava falando com o Luciano, ele falando que hoje, desde manhã, atendendo aqui, pessoas resolvendo problema, e de madrugada, quantas vezes nós pastores, eu não sei, tem dia que eu não sei se eu sou pastor, se eu sou bombeiro, eu só passo apagando incêndio o dia inteiro. E agora ele não valoriza, ele está dizendo, pai, eu não quero saber se você foi de madrugada na minha casa, se você restaurou meu casamento, se você me ajudou. E tem pessoas assim dentro da igreja, e ainda sai falando mal dos pais. Com todo o carinho que eu digo, querido, isso é diabólico. Por isso a maldição está entrando no mundo, na sociedade, e inclusive na igreja. Porque falta honra. E o diabo sabe que se não houver essa restauração de paz com filhos, seja ele biológicos ou espirituais, a maldição vai seguir. O mal vai estar em ação. E agora, voltando para casa, ele se via como escravo. Você vê aquele tipo de gente que está na igreja, mas ainda ele se vê como empregado. O pastor mandou, né? Vamos filmar. O pastor mandou, vamos arrumar as cadeiras. O pastor mandou, tem que liderar a célula agora. Fazer o quê? O pastor falou. É a ordem da igreja, esse negócio de MDA. Eu não sei se é MDA ou é MMA. Porque tem hora que o pau tora, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Não faça a obra de Deus. Pare de fazer a obra de Deus. E comece a fazer a obra com Deus. Vai ficar muito mais gostoso. Tomou esse todinho? Ok? Ele se via como escravo.
tudo muito pesado. Ah, não, tem que trabalhar. Ah, minha casa, vão sujar. Não quero. Aí você pode dizer, mas pastor Alex, tudo bem, o filho que saiu realmente tem uma orfandade na vida dele. Há essa influência, essa mentalidade na vida dele. Mas no filho que ficou, e o que ficou em casa? Onde está essa orfandade nessa família? Quantos querem saber? Diga amém. Só 10 quer saber? Vamos encerrar então a palavra. Quantos querem saber? Amém. Então vamos lá. O filho que ficou, primeira coisa, queridos, ele não tinha relacionamento nem diálogo com o pai. É aquele tipo de gente que não fala com o pai, não fala com o pastor, sempre está falando com os empregados. Está sabendo aí que o pastor agora está com negócio aí de célula? Está sabendo que o pastor está com negócio, vai mudar, tem um tal de trilho de liderança? Está sabendo que o discipulado é semanal? Eu ouvi falar. Fica aquele boato na igreja, mas ninguém vai falar com o pai. Que o pastor é pastor também. Amém? Pastor é pai. Ele não fala com o pai. Ou na família mesmo. Hoje, né? Na família, cada um puxa um iPad, na hora do almoço, né? Um puxa um iPad, um puxa um iPod, o outro puxa um iPin da mesa e vão almoçar e não se falam. E fica aquele negócio, né? Meu Deus. Você dá risada? Meu Deus. Passa o bife. Irmão, me alcança o arroz. Mãe, por favor, o feijão. Não tem diálogo. É rompido esse espírito de orfandade. A pessoa está dentro da casa, está dentro da família, está dentro da cela, está sendo discipulado, mas ele não consegue ter diálogo com o pai. O outro ainda chega e fala um monte de bobagem, me dá minha grana, não quero nem saber, eu estou indo embora. Agora esse ele não fala, ele se emburra. Está dentro da igreja, mas não fala. Não conversa. Não fala com o pai. Não tem intimidade. Diga intimidade. Você tem intimidade com o seu Deus? Você tem intimidade com o seu pai de casa, o sanguíneo? Você tem intimidade com o seu discipulador? Amém, 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 amém. Intimidade, irmãos. Imagine, esse dia eu vi alguém orando, falando com o pai dele, com Deus, né? Aí ele não tem intimidade, né? Poderoso e saboroso Deus, Tu que habita entre os calavancos dos montes, dos vales. Fiquei olhando, rapaz, que forte aquilo, né? Oração da fé. Imagine chegar, qual é o nome do teu filho, Luciano? Israel chegar para você. Meu pai, me dá a chave do carro e me dá 10 para mim no McDonald's. Tem nexo um negócio desse, irmão? Tem sentido? Não? Meu Deus. Porque quem tem intimidade, pai, dá 10 aí, velho. 10 aí, a chave do carro. Para mim ir no Mac com meus camaradas. Mas ele não tem diálogo com o pai, fica falando com todo mundo. Ele não tem intimidade. Investiu a vida no trabalho e a fuga para não ver o pai. Por quê? Vamos imaginar comigo. O cara era meio, né, teve a viagem, então vamos dizer que ele chegou 2 horas da tarde, meio-dia, 1 hora. Aí até matar o boi, limpar, preparar a picanha, cortar a lenha, acender o fogo. Esse churrasco, essa festa foi sair às 10 da noite. Então o outro estava enfiado aonde? Estava no trabalho. Aquele tipo de gente que faz tudo na igreja. Ele lava, ele passa, ele cozinha, ele arruma o som, ele limpa as cadeiras, ele faz tudo, mas não fala com o pastor.
Não fala com o líder de célula. Aquele cara que traz o lanche da célula, cozinha, arruma, é o último a sair da célula, arruma as cadeiras, mas sempre fechado. Não fala. Esse espírito de orfandade. Aí quando chega, ele não fala direto com o pai. Ele vai falar com quem? Com o empregado. Aquele tipo de gente que está sempre com a agenda cheia. Daí, filho, como é que está o teu tempo sozinho com Deus? Teu tempo sozinho com o pai? Não, sabe, que Deus entende, eu estou trabalhando tanto na obra. A obra vai e você fica miserável. Tenha tempo com o pai, amém? Tenha tempo com teu pai, com teu discipulador, com seu pai espiritual. Tenha tempo com seu pastor, de olhar nos olhos dele e falar: pastor, não gostei daquilo, não estou entendendo isso aqui na igreja. Mas não fica andando nos corredores, no final de cela, fazendo grupinho, falando mal. Isso é uma maldição. Essa orfandade. Você tem intimidade com o pai. Olhe para alguém bem bonito aí e diga: você tem intimidade com seus líderes. Trabalhando, fazendo de tudo, mas na verdade era uma fuga, sim ou não? Uma fuga. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou santo. Eu gastar o dinheiro na casa da luz vermelha, igual esse cara gastou, eu não vou. Sair da igreja eu não vou, não sou louco. Mas também daí ele enfia a cara no trabalho, como quem diz: eu vou trabalhar, eu vou fazer o meu trabalho, né? Tecladista que se vire, eu vou tocar minha bateria aqui. Vou ver minha vida, não saio da igreja, não bebo, não fumo, não torço pro Corinthians, não falo mal de ninguém. Minha vida é essa, tranquilo, né? Estou de boa. Mas também não tem intimidade, fica falando com os empregados. Outra coisa que esse espírito de orfandade faz é inveja. Diga inveja. Inveja. A palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas a gente faz ao contrário, já notou? O irmão chega tudo alegre, né? Irmão, ganhei uma alma. É assim mesmo, é normal no começo. Normal. Não, mas você não entendeu, ele era coxa branca, se converteu, e é um homem de Deus hoje. É normal. Uhum. Não sorri. Brincadeira. É o contrário. Aí o cara chega triste. Cara, tô mal, cara. Perdi minha namorada. Se anima, rapaz, que tristeza é essa? Se anima, levanta para cima. Não é isso que a Bíblia diz. Ela manda chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Agora o cara chega na casa, ele escuta o quê? Está lá dentro da casa, rolando o maior Thales Roberto. Deus da minha vida, fica comigo. E ele vai chegando, em vez dele entrar e entrar junto na festa, né? Chegar lá e vamos comer, aleluia, vamos dançar. Meu irmão voltou. Ele fica emburrado. Aquele tipo de gente está na igreja há 10 anos. Aí chega um ex-macumbeiro, uma ex-prostituta, um ex-traficante na igreja, e com 1 ano, 2 anos, o cara está mascando prego, cuspindo fogo, e ele fica assim. Estou tanto tempo aqui na igreja, dizimando, ofertando. Não falta um desses Tendel, Tadeu, esse negócio. Estou direto aí. E eu não tenho nenhuma oportunidade de cantar um playback da Mara Lima. Queria tanto cantar O Sabor de Mel lá na frente. Esse aí chegou agora, já está no louvor. Porque o louvor é o top, né, irmão? Você sabe que o louvor é o top. Quem está no louvor ou na dança, né? Esse é o top do ministério. Onde na verdade o ministério é lá na rua. Você pode aplaudir Jesus? É lá na rua, é lá fora, não é aqui em cima, é nas casas, de casa em casa, é cuidando bem dos filhos espirituais, ganhando alma, gerando filhos para Deus. E ele magoa, azedou o pé do frango. Quando ele vê a situação, lá na igreja a gente chama, Luciano, iogurtou, azedou.
Belém, Belém, estou de mal com você. Não quero nada, não quero esse negócio. E ele não entra, não participa das coisas da igreja, e vai se afastando, e entrega o louvor, e sai da dança, e sai do ministério, entrega a célula, e esse espírito vai matando essa pessoa. Não se alegra com o irmão que voltou. E o pior, não desfruta das coisas do Pai. Já pensou, irmão? Ele não desfruta. Deixa eu falar uma coisa para você. Faz assim com a sua mão. Só os filhos. Quem é filho aqui? Diga amém. Todos os dons de língua, profecia, revelação. Está aqui o homem que dá seminário de dom. Todos os dons do Espírito. Os 5 ministérios, toda a prosperidade, toda a unção, toda a graça de Deus, ousadia, é para os filhos, é para você desfrutar, é você que está em casa, tudo que é do Pai é teu querido, tome posse disso, amém, é para você, não é para os outros, não é para aquele que não serve a Deus, não conhece Jesus, é para você, mas está dentro da igreja, está dentro da casa, está de culto em culto, mas não avança, não progride, não cresce. Todo mundo é abençoado, menos ele. Conhece gente assim? Todo mundo prospera, todo mundo discipula, todo mundo lidera, mas ele não. É o crente anão, conhece? Daí, irmão, vamos no Tendel, no Tadel? Ah, não. Aí o pai fala, vamos entrar, rapaz, vamos entrar, o teu irmão voltou. Ah, não. Daí, querido, você já abriu o teu GE? Ah, não. E daí, vamos entrar no louvor? Ah, não. Nem no louvor ele quer entrar, que é o top. Ele não quer. Põe a mão na cabeça do teu irmão. Hoje vai ser libertação aqui, irmão. Põe a mão. Diga, espírito do anão, sai dele agora. Dê para Jesus uma forte salva de palma. Está havendo libertação hoje aqui, desse espírito de orfandade. Oh, meu Deus. Queridos, a igreja de Jesus precisa se apropriar de algo poderoso, que é a unção do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, e olha como Deus agora... Jesus, ele, em todo o seu ministério, ele bate muito forte nessa questão da orfandade. A oração do Pai Nosso começa como, irmão? Qual a primeira frase? Hã? Pai Nosso. Ele não diz, poderoso e saboroso Deus, que estás no céu. Ele não diz, general de guerra, e ele é um general de guerra, ele não diz. Ele não diz... Senhor dos exércitos que estás no céu, santificado, não. Jesus não fala assim, Deus de Jacó, Abraão, Isaque que estás no céu, não. Pai, diga Pai, Pai nosso que estás no céu. E agora Jesus preocupado com essa questão da paternidade, porque Jesus gerou filhos. Alô? Jesus gerou filhos, alô? E ele chega agora para os seus filhos, para os seus discípulos, e diz assim, filhos, eu vou para o meu pai, eu vou embora, eu vou voltar para casa. Olha a cara do órfão Pedro. Como assim? Fico imaginando João. Mas como assim, pai? Fala, não, eu vou para o meu pai. Mas espera, calma, relaxa. Eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo de Deus. Segura aí. Ele diz, eu enviarei o Espírito Santo de Deus, e ele estará em vós, e habitará dentro de vós para sempre. Vou soltar uma heresia aqui, não sei se é ou se não é, depois o pastor corrige, mas somente um pai pode suprir uma orfandade. E ele diz, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é pai. Você perdeu de dar um glória. Agora depois você dá 2, agora para pagar. O Espírito Santo é pai.
E ele diz: eu vou subir, eu vou embora, mas vocês não vão ficar órfãos, porque Jesus se preocupa com paternidade. Jesus se preocupa com essa orfandade que talvez Pedro, Tiago, João estavam vivendo e que o mundo vive hoje. Ele diz: não, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo, querido, e Ele estará em vós e habitará em vós. Ou seja, o Pai, a unção da paternidade mora dentro de você. Bata no peito e diga: o Pai mora aqui. Talvez você hoje está aqui, talvez não consegue ser um pai biológico, mas dentro de você existe todo o DNA do Pai, chuchu. E você também é pai. Eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo, ou seja, o Pai, e Ele estará em vós, Ele morará em vós. É o Deus residente dentro de nós. Por isso, querido, você tem sandálias para dar. Está chegando uma multidão aí nas suas células, receba. De pessoas descalças, pessoas perdidas. O que diferenciava os escravos dos filhos, né? Era isso, os escravos andavam descalços, mas os filhos andavam calçados. Aleluia. E o pai agora chega e pega a havaiana da Grandene, legítima, aquela que não solta as tiras e não deixa cheiro, e entrega para ele: tó, filho, você não é escravo, você é filho. Você é filho. E ele agora, por causa dessa unção que havia nele, que há dentro de mim, há em você, Jesus foi e mandou o Espírito Santo é Pai. Por causa dessa unção, nós podemos também gerar cobertura espiritual. Ele fala: me traga essas roupas, prepare uma cobertura espiritual para ele. A sua célula, o seu grupo, pessoas chegarão ali precisando de roupas, precisando de um pai, precisando de uma mãe espiritual. Você tem as sandálias, você tem as roupas. Mas não é só isso. Essa unção traz junto também uma aliança. E essa aliança fala de identidade. Fala de algo que não tem começo e não tem fim. Ele diz: filho, a partir de agora você vai ter uma identidade. Eu restauro a sua identidade. O pessoal chega aí do mundão, queridos. Eles não sabem quem são. Não sabe se é católico, romano, apostólico, macumbeiro dos últimos dias. Ele não sabe se é morno, se é mormon, se é pentecostal, pentacólico, quadrangular, pentagonal. Ele não sabe se a visão que ele anda é G12, H2O, joinha, G3. Ele não sabe. Estão perdidos. E esse rapaz estava perdido por causa dessa orfandade. Mas agora o pai, por causa dessa unção da paternidade, o pai puxa essa aliança e põe no dedo dele e fala: você é meu filho. Todos que olharem para você verão que você é meu filho. Da comunidade Alcance, se erguer a tua camisa atrás, vai estar escrito: by Luciano Subirá. Ou Luciano Subirá by Kelly. Tem identidade, amém, querido? Você pode levantar a mão e dar uma glória a Deus bem forte. Olha para o irmão bonito aí, o mais cheiroso agora. Diga: você tem identidade de filho. E ele faz em uma festa. A Igreja da Paz, nós somos um povo festeiro. É festa das cores, é festa das águas, é festa do Espírito Santo. Tudo é festa. Sabe por quê? Por causa dessa unção de paternidade que há no nosso meio. E agora o Espírito Santo vem e ele diz: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo, ele habitará em vós para sempre. Segura para cair da cadeira aí, irmão. Queria chamar o Anderson aqui. Vem aqui, Anderson. Vem aqui, Henrique. Já estou encerrando. E eu enviarei o Espírito Santo de Deus, e Ele estará em vós. Se nós olharmos o Antigo Testamento, Deus não fica face a face, né? Mas Ele diz o que para Moisés? Moisés, relaxe e curte o momento. Eu vou passar
fica ligado. E você vai me ver pelas descostas. Ok? Então no Antigo Testamento, as pessoas viam Deus só pelas... A nuvem movia pelas costas. As costas. Agora, segura aí. Agora, Jesus é enviado pelo Pai e ele começa a andar junto com o homem, lado a lado. Pedro, vamos, Pedro. Vamos, Tiago. Você é meu filho, cara. Pelas costas. Novo Testamento, agora Deus está andando junto. Vem aqui, Jorge. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei. Antes era pelas costas, junto aos 3 ali. O corpo de Cristo, 2 ou 3. Antes era Deus pelas costas, depois Deus andando de mão dada, andando junto. Mas agora nós estamos vivendo o melhor momento da igreja, aonde o Espírito Santo não está andando de mão dada, não está vendo pelas costas. Agora o Espírito Santo, ele habita dentro da igreja, dentro de você, e você tem a unção da paternidade, ele mora dentro de você. Você pode discipular, você pode ser pai, você pode cuidar de pessoas, você pode ser uma mãe espiritual. Não porque você não teve pai, ou não teve mãe, ou foi abandonado, criado no orfanato, não importa. Você tem dentro de você a unção do Pai. Oh, aleluia. Nessa noite Deus quebra esse espírito de orfandade, essa mentalidade. Salmo 68, 5 e 6. O Pai mora dentro de você, irmão. Diga: Pai de órfãos. Pai de órfão e juiz de viúvas é Deus na sua santa morada. Versículo 6. Pai de órfãos e juiz, 5 e 6. Deus faz que o solitário viva em... Irmãos, em outras versões, Deus faz que o órfão viva em família. Deus, é pai de órfãos e de viúvas. Deus é que socorre. Como pode, eu nunca entendi isso, como pode, Luciano, um órfão habitar em família? Como pode uma pessoa sozinha habitar em família? E eu vivi isso, queridos, 4 anos atrás. Eu vou encerrar com esse testemunho. Eu comecei a discipular um rapaz, o nome dele é Tiago. E o sonho de todo jovem, ou da maioria, como diz aquela canção, quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? E esse moço, o Tiago, ele conseguiu se tornar um profissional, jogou no Brasil, vários clubes, foi para a Europa, se tornou um jogador bem sucedido, jogando futebol. O sonho, né, ser profissional. E esse sonho, irmãos, agora foi interrompido. Ele veio passar férias no Brasil. E o pai dele se acidenta. Nós vamos passar o vídeo, acho que eu tenho a reportagem ali. Vê se consegue passar para nós. E ele vem para o Brasil passar férias e o pai então se acidenta. E ele perde ali o seu pai nesse acidente trágico, muito forte. Para um jovem solteiro perder o pai, quem perdeu sabe. E ele perde o seu pai nesse acidente. Ficou quase toda a tarde fechada para o tráfego. O motivo foi um acidente grave envolvendo o caminhão, 2 carros e uma moto. Eram 2 horas da tarde, um dos horários de maior movimento na rodovia, quando o motorista deste caminhão perdeu o controle, passou por cima do canteiro e invadiu a pista contrária. Atingiu em cheio 2 carros e uma moto.
e só parou na mureta de proteção. O cabo da Polícia Militar, Ayrton Pinto, de 48 anos, e o motoqueiro Jefferson Bedóis, de 21, morreram na hora. E ele agora perde o seu pai e, consequentemente, também perdeu o sonho de jogar futebol. E como que vai jogar futebol? Como que vai voltar para a Europa e agora o seu pai morto? Eu até cortei, ele é mais forte, as gravações. E ele então enterra o seu sonho de jogar futebol, enterra o seu pai. Pouco tempo depois começa um relacionamento na desobediência. Como esse filho desobedeceu o pai, eu falei para ele, nós tentamos abrir os olhos, mas ele estava muito empolgado e começou um relacionamento com uma moça. Caiu. Se casou com ela. Nesse período que ele se casa, a sua mãe é diagnosticada com câncer maligno. E eu discipulando ele, eu discipulando o Tiago, sendo o pai dele, tentando suprir a orfandade do pai, a falta do pai. Ele vivendo agora a mãe com câncer, o sonho do futebol já era. Com pouco tempo, não deu 3 meses aproximadamente, essa mulher pega um avião para uma reunião da empresa em Porto Alegre. Reunião. E tem um relacionamento extraconjugal com o gerente dela. Perdeu o pai, perdeu o sonho, e agora perdeu a esposa e só restou uma mãe com câncer. Tinha tudo para dar errado. E eu falava com ele de madrugada, ele chorava, ele falava, pastor, está difícil, eu não estou aguentando. E eu falava, o teu ministério chama-se sua mãe, cuide dela. Quando menos esperava, em pouco tempo, uma sexta-feira eu estive com ela. Antes dela morrer, eu fui a última pessoa a falar com ela. E ela pediu para o Tiago sair do quarto. Estava com a voz muito fraca. E ela falou, filho, deixa eu falar com o pastor. Deixa eu conversar com o pastor. Aí o Tiago saiu, eu fiquei, ela pegou na minha mão. Olhou nos meus olhos. E disse, pastor, o Tiago não tem mais ninguém. O Senhor vai me levar hoje. Mas eu quero que o Senhor me prometa que você vai ser o pai dele. Eu falei, não, mas você não vai morrer. Deus, não, eu vou, pastor. E você precisa cuidar do Tiago. E ela falou um monte de coisa que eu não vou falar aqui. E eu fiz uma aliança, eu falei, eu vou ser o pai dele. E eu comecei a cuidar desse jovem. Perdeu o emprego também. Mas graças a Deus, por causa do discipulado da paternidade, nunca tomou um remédio, nunca entrou em depressão. Foi um tempo muito difícil, irmãos. Meu nome é Alex Angel Ferreira Pinto. E eu quero chamar o meu filho, para vocês conhecerem, o Tiago Murilo Pinto. Vamos aplaudir a Jesus. Graça e paz, amém? O deserto é um lugar de passagem. No dia 23 de abril de 2012, eu venho a perder minha mãe. Foi um momento muito difícil, porque eu não tinha mais nada. E aí então começamos o discipulado. E muitas madrugadas o pastor largava a sua esposa
os seus afazeres de pastor, e ele ia lá em casa. E eu me lembro que ele só falava: Tiago, não desista, não pare, não pare, não desista. E eu falava: mas eu não tenho mais motivo para viver. Pastor, eu já perdi tudo. Eu não tenho mais pai, não tenho mais meu sonho, não tenho mais minha mãe. E todos os dias, irmãos, por 2 anos, em seguida, nós orávamos. Eu me lembro uma vez que nós fomos até Morretes orando junto. E ele investia em mim, ele acreditava em mim, ele profetizava, ele falava: você vai ser um grande homem de Deus, cara. Você vai ser um milagre. Você não está vendo, mas Deus tem um sonho para você. E eu só sabia chorar, irmãos. E ouvir as palavras dele, acreditar, e o discipulado começou a funcionar. Eu fui gerando uma identidade, aquele sentimento de orfandade foi saindo, porque discipulado após discipulado eu começava a me enxergar em Deus. 2 semanas depois, eu liguei para ele e falei: pastor, está surgindo algumas coisas novas, o senhor pode orar por mim? Ele orou pelo telefone mesmo, nunca vou me esquecer. Ele falou: filho, daqui para frente, teu deserto acabou. E eu sou teu pai. E eu confio em você. Hoje, eu sou gerente de uma multinacional chamada Contenur da Espanha. Passei por um processo seletivo também, fui crescendo. Minha mãe, antes de morrer, ela falou algumas palavras um dia antes, né? Porque a última pessoa foi o pastor Alex. E ela falava assim para mim: filho, eu não sabia se era remédio, o que era. Ela falava: filho, a moça do cabelo preto é a mulher que Deus tem para você. Irmãos, 2 semanas depois que eu entrei para essa multinacional, eu fiquei 7 anos sem ver essa pessoa que minha mãe falou. E a empresa que eu trabalhava era aqui, e a Prece Serve, que era a empresa que ela trabalhava, era atrás. E aí então eu voltei a conversar com a Graziele, e o discipulador, meu pai, falou: cara, agora você vai aprender a fazer certo. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósito. E o propósito que Deus tem para a sua vida, depois de tudo que você passou, é muito maior do que você imagina. E aí então, eu comecei o romance real com essa moça. 1 ano e 2 meses depois, nós nos casamos. Essa moça que minha mãe falou para mim era a Graziele. E o meu primeiro beijo foi no altar, pastor. Isso eu vou poder falar para os meus netos. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Ela é filha de pastor, uma benção. 99,9% do meu ministério é ela. É minha família. Depois disso, nós começamos a entender muitas coisas, né? O pastor Alex se conectou de uma forma ao amor de Jesus, porque eu falava assim: mas espera lá. Ele tem uma igreja grande, ele tem discípulos, né? Pastores. Por que ele fica tanto, né? E aquilo me gerava uma crise interior. E todas as vezes que eu olhava para Deus, eu lembrava que esse amor que eu recebi, nem na minha casa, durante meus 23 anos eu tinha recebido. Esse cuidado, esse carinho, nem o meu pai físico fazia por mim. E quando eu ia para Deus, eu não entendia o que estava acontecendo. Mas quando as coisas começaram a se ajeitar, eu me tornei um líder de célula. Hoje nós estamos com 12 células, estamos indo para 12 células. Começou só eu e minha esposa. Aprendi a enxergar problema como solução e me conectar com as pessoas, porque o meu problema, irmãos, eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para não ser nada, não acreditar mais na vida. Eu me lembro que eu não tinha 10 reais para cortar o cabelo. E hoje, tudo que está acontecendo é porque alguém acreditou em mim. Porque alguém investiu nos meus sonhos. Eu não tinha nem sonhos mais, pastor. Eu me enxergava totalmente perdido. E nesse momento, teve muitas vezes que eu tinha vontade de sair. Eu falava para ele: pastor, não volta mais. Vai cuidar lá dos seus discípulos. Isso aqui não é para mim.
Ele não. Você vai ser um grande homem de Deus. E você vai fazer muita coisa junto com Deus. E a Bíblia fala que o órfão vive em família, né, irmãos? Hoje, eu vivo em família. Porque eu tive um pai que acreditou em mim, que investiu em mim. E até quando eu não mais acreditava em nada, eu pude ver meus sonhos se tornar realidade. Não só financeiros, não só de identidade como filho. Mas eu quero encerrar, pastor, chamando minha nova família que Deus me deu. Que são meus filhos, meus discípulos. E as pessoas que eu mais amo até o fim da volta de Jesus. Aleluia, seus filhos, seus discípulos. O MDA não é um esquema, gente. O MDA não é uma metodologia. É o coração de Deus. Tem uma moça ali que ela está com uma barriguinha. Vai nascer semana que vem. Tem os exames, os médicos, todos falaram que ela não podia ter filho. Mostra a barriguinha, tá igual a minha, um pouquinho menor. E o Tiago, que nem pai e mãe tinha, órfão, orou com esse casal. E a Valentina está vindo agora aí. 11 anos orando. E Deus deu uma família, milagres. Nós estamos vivendo isso, queridos, por causa dessa unção. Ainda estamos aprendendo, nós não sabemos tudo, estamos crescendo ainda no cuidado. Mas eu decidi cuidar daqueles que Deus me deu. Valorize aqueles que não têm valor. Queria que você fechasse os seus olhos. Coloque essa canção para nós, que foi feita, um membro da igreja fez para o seu pastor, para o seu discipulador. Puder abaixar as luzes um pouquinho. Eu não sei como tem sido o teu relacionamento com os pais, com os irmãos da igreja ou com os seus pais biológicos. Mas uma coisa é certa, eu tinha tudo para dar errado e Deus mudou a minha vida. Eu não sei como você está cuidando dos discípulos, das pessoas, dos teus filhos espirituais. Deus mandou vir aqui hoje, Luciano, para dizer que o discipulado não é um esquema. Mas é o coração de Deus, porque o Espírito Santo mora dentro de você. Queria que você que quer receber essa unção, as sandálias aqui na frente, as roupas, há uma festa, há anéis aqui, você não está vendo, sai do seu lugar. Eu queria orar com você, com essa equipe, que hoje é uma família. Nós queremos orar, pôr as mãos sobre vocês. Sai do teu lugar, vem aqui receber essa unção. Você falando, Senhor, eu quero ser pai. Eu quero ter esse coração de cuidar bem das pessoas e também de ser filho, porque às vezes nós não sabemos ser filhos. Pode erguer esse louvor.